Olá, meninos, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos fazer uma correção das atividades da aula passada e nós vamos dar início ao novo conteúdo, tá bom? Então vamos lá. E uma das questões que eu passei na atividade para vocês falava o seguinte: deixa eu pegar a caneta aqui. Ana Beatriz e Carla encomendaram respectivamente 40, 50 e 60 docinhos em uma doceria. Sabendo que eles serão entregues em embalagens todas contendo a mesma quantidade de docinhos, então observe, comprou 40, 50 e 60 docinhos. E eles vão ser entregues a mesma quantidade, certo? Contendo a mesma quantidade. Só que olha o que a questão fala. De modo a utilizar a menor quantidade possível de embalagens. Então, observa. Eu preciso achar uma quantidade de embalagens menor possível de acordo com que 40, 50 e 60 docinhos sejam divididos nessas embalagens contendo a mesma quantidade. Então, eu preciso achar o máximo divisor comum, certo? O maior divisor comum, de modo que eu tenha o menor número possível de embalagens. Então, aqui eu preciso calcular o M, D, C entre 40, 50 e 60 docinhos. Para quem não entendeu, eu preciso então pegar 40, 50 e 60 docinhos e dividir eles de forma que eu utilize o menor número de embalagens possíveis e que cada embalagem contenha a mesma quantidade de docinhos. Então, eu preciso achar um número maior que vai dividir eles, ou seja, a maior quantidade de docinhos possíveis que eu posso ter, porque quanto maior for a quantidade de docinhos, menor vai ser a quantidade de embalagens. Ok? Então, eu tenho que achar o máximo divisor comum entre 40, 50 e 60. Então, o que eu preciso saber, né, para calcular o MDC, o máximo divisor comum? A sequência dos números primos. Eu vou até colocar aqui de outra cor. A sequência dos números primos é 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, eu pego então o 40, o 50 e o 60 e começo a decompor em fatores primos. Então, eu vou dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Metade de 40, 20. 50 dividido por 2, 25. Metade de 60, 30. Continua tendo número par? Sim, então vou continuar dividindo por 2. Metade de 20, 10. 25 não tem metade, então, porque ele é ímpar, eu repito ele. Metade de 30 é 15. Continua tendo número par? Sim, o 10 é par. Então, vou dividir por 2. Metade de 10, 5. Eu repito, então, 25. E repito também o número 15. Ótimo. Tem ainda número par? Não, não tem número par. Tem número ímpar? Tem. Vou verificar, então, se tem algum número múltiplo de 3, porque ele pode ser divisível por 3, certo? E o 15 divide por 3, então, eu vou dividir por 3. O 5 não divide por 3, o 25 não divide por 3, mas o 15 divide por 3, que é 5. Ótimo. Dividiu então por 3. Agora eu vou dividir por 5, que é o próximo número primo. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Continuo dividindo por 5. Então, vou repetir o 1. 5 dividido por 5, 1. E desce o 1. Até aqui tudo bem? Ótimo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos circular aqueles que dividiram todos os números ao mesmo tempo. Então, observe. O 2, ele conseguiu dividir o 40, ele dividiu o 50 e ele dividiu o 60. Então, eu vou circular, porque ele dividiu todo mundo. Nessa linha daqui, ele dividiu o 20
e dividiu 30, então eu não posso circular ele. Nessa linha ele dividiu só o 10, também não posso circular ele. Nessa linha aqui, o 3 dividiu somente o 15. Gente, eu tomei banho e esse mosquito tá me matando. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Que isso? Olha, então o 15 divide por 3, só que aqui o 3 só dividiu o 15, então não posso circular. Aqui o 5 dividiu o 5, ele dividiu o 25 e ele dividiu o 5, então eu posso circular. Observe, então para calcular o MDC eu só preciso verificar os números que dividiram todos ao mesmo tempo, certo? Então, ótimo. Agora que nós temos todos os circulados, porque esse 5 aqui só dividiu esse 5, eu vou multiplicar esses números que estão circulados. 2 vezes 5, 10. Então, o máximo divisor comum entre 40, 50 e 60 é 10. Ou seja, qual que é a quantidade máxima de docinhos que eu vou colocar dentro dessas embalagens para utilizar a menor quantidade possível de embalagem? 10 docinhos, certo? E olha aí, então, quantos docinhos serão colocados em cada embalagem? Serão colocados em cada embalagem 10 docinhos, ok? Segunda pergunta, quantas embalagens Carla vai receber? Carla vai receber, olha, Carla aqui, ó, Ana, Beatriz e Carla se encomendaram respectivamente, a palavra respectivamente, 40, 50 e 60. Ou seja, a Ana 40, a Beatriz 50 e Carla 60. Então, a Carla encomendou 60 docinhos. Quando a palavra fala respectivamente, significa que é na ordem. Então, como que eu vou saber quantas embalagens a Carla vai receber? Ora, se ela comprou 60 docinhos, opa, caneta, 60 docinhos, e em cada embalagem vai ter 10 docinhos, basta eu dividir então por 10, a quantidade por 10. E fração não é uma divisão? Então eu posso cortar esse 0 com esse, 6 dividido por 1, 6. Então a Carla vai receber 6 embalagens contendo 10 docinhos cada um, certo? Então aqui acaba a questão número 1. Vou passar para a questão número 2. Essa questão aqui, ela era um pouquinho mais exigente, porém é só a gente prestando atenção no raciocínio que ela não é uma questão tão difícil. Ó. João está doente e seu médico prescreveu-lhe o remédio de 4 em 4 horas. Então, olha, o remédio A de 4 em 4 horas, o remédio B de 5 em 5 horas e o remédio C de 6 em 6 horas, durante a semana, por uma semana. Se o João começou o tratamento no dia 10, às 10 horas da manhã, então observe, ele começou no dia 10, horário 10 da manhã, certo? Horário em que ele vai tomar, então, as 3 medicações. Então, ele começou lá no dia 10, às 10 horas da manhã, ele tomou os 3 remédios. Olha a pergunta. Quando ele tomou os 3 remédios no mesmo horário novamente, ou seja, ele quer que você saiba quando que isso vai coincidir novamente. Quando que ele vai tomar o comprimido A, B e C juntos, no mesmo horário, tá? Então, como que eu vou fazer isso, professor? Você vai pensar, nossa, se eu for contando de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6 horas, vai chegar em algum momento que vai dar o mesmo número nos 3. Então, isso, quando eu conto de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, eu não estou fazendo os múltiplos, certo? Então, eu quero saber o menor tempo, o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 6 horas. Para eu poder, então, saber daqui quanto tempo que eles vão coincidir novamente, que vai justamente tomar os 3 remédios ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 6. Na hora que a gente decompõe, então, vai dividir por 2, metade de 4. 2, repete o 5, que é ímpar. 6 dividido por 2, 3. Continua tendo par, eu divido por 2, vai dar 1, 5
e 3. Tanto 5 quanto 3 são números primos, só dividem por eles mesmos. Então, vou na ordem. 1, o 5 não divide por 3, 3 dividido por 3, 1. E 5, vou repetir 1, 5 dividido por 5, 1 e 1. Para eu saber, então, daqui quanto tempo que ele vai tomar os 3 medicamentos juntos, basta eu multiplicar, então, os nossos múltiplos aqui, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 12 vezes 5. Aqui eu fiz assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vão 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então deu 60. Ou seja, daqui 60 o quê? Minutos? Horas? Dias? Ele não está tomando remédio em horas? Então, daqui 60 horas, ele vai tomar os 3 medicamentos juntos. Vamos saber quanto tempo que isso vai dar? A gente sabe que um dia completo, um dia, tem quantas horas? Tem 24 horas, certo? 2 dias vai ser o dobro de 24. 24 mais 24 são 48 horas. Quanto que falta para chegar a 60? De 48 para 60, 60 menos 48, são 12 horas, não é? Agora, é só a gente fazer, ó. Se daqui 60 horas, se daqui 60 horas que eles vão tomar, que ele vai tomar esse medicamento, os 3 medicamentos juntos, então eu vou pensar, um dia completo, se eu tomo 10 horas de hoje, que é dia 10, eu vou tomar amanhã, 24 horas depois, 10 horas da manhã, certo? De hoje, 10 horas, até amanhã, 10 horas da manhã, vai dar 24 horas, um dia completo. Então, aqui, ele começou no dia 10. Então, do dia 10, pulou um dia, ele está no dia 11, certo? Pulou mais um dia, porque vão completar 48 horas. Chegou no dia 12. Então, chegou no dia 12, às 10 horas da manhã. Vão restar quantas horas ainda para ele tomar esses 3 comprimidos juntos? 12 horas. Agora é só saber, ó. Nós sabemos que nós estamos no dia 12. Perfeito. Então, o dia que ele vai tomar. Anota aí. Esse é o dia. Agora vamos saber as horas. Ele tomou 10 horas da manhã. 12 horas depois vai ser 10 horas da noite. Para quem duvida, faz aqui comigo. Ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, porque não são 12, certo? 22 horas. 22 horas corresponde a 10 horas da noite. Então, quando que ele vai tomar esses 3 comprimidos novamente? Ele vai tomar o comprimido no dia 12. Que horas? Ele vai tomar o comprimido 22 horas, ou seja, 10 horas da noite. Ok? Tranquilo? Então, para a próxima questão. Agora, nessa questão, nós vamos tratar de porcentagem. O salário de Luciana era R$ 2.500. Então, a gente anota 2.500. Perfeito. Ela foi promovida e recebeu um aumento de 25%. Então, ela recebeu 25% a mais. Aumento. Qual foi o valor do aumento? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual será o novo salário de Luciana? Ótimo. Ela recebeu, então, o salário dela era R$ 2.500. E ela recebeu quanto de aumento? Ela recebeu 25% de aumento. Perfeito. Para eu calcular, então, o valor do aumento, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 25% de 2.500, que era o salário dela, para saber quanto que ela vai ganhar de aumento. 25%, percento significa 25 dividido por 100.
A palavrinha D na matemática, sempre que aparecer D, significa multiplicação. Então, vai ser 25% de 2.500. Quando não tem nada embaixo, eu coloco um 1, certo? Porque todo número é dividido por 1. Agora, o que eu posso fazer aqui a mais, professor? Sempre que eu tenho multiplicação e divisão, certo? Só nesses casos, eu posso cortar a quantidade de zeros que tem em cima com a quantidade de zeros que tem embaixo. Então, sobrou 25 vezes 25. Será quanto que é 25 vezes 25? Vamos fazer aqui? 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. Vão 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, desce o 5. 2 mais 0 são 2. 1 mais 5 são 6. Então, quanto que ela, a Luciana, recebeu de aumento? Ela recebeu um aumento de R$ 625. Então, está aqui o nosso aumento. Só que são duas perguntas. Ele perguntou, qual será o novo salário da Luciana? Como que eu vou saber o novo salário da Luciana? Eu vou pegar o salário antigo, eu vou somar com o aumento. Ou seja, vai ser R$ 2.500 mais 625. 0 mais 5, 5. 0 mais 2, 2. 5 mais 6, 11. Vão 1. 1 mais 2, 3. R$ 3.125, que vai ser o novo salário da Luciana, certo? Vou anotar aqui, novo salário. Dúvidas, pessoal? Ok, então vamos para número 4. Antônio comprou uma calça que custava R$ 140. Então, esse era o valor da calça. Tá vendo que sempre quando a gente vai fazendo a leitura, nós vamos retirando os dados importantes? Então, vai sempre anotando. R$ 140. Mas usou um cupom de desconto, pagar menos, desconto de 20%. Então, olha, a calça custava R$ 140 e ele ganhou um desconto de 20% usando o cupom dele. Antônio foi esperto. Então, olha, qual o valor do desconto obtido? Eu vou ter um desconto em cima do valor que era a calça. Quanto de desconto? 20%. 20% de quanto que era o valor? De 140. Não muda nada. Então, observa, 20%. 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 vezes 140. Lembra que eu falei? Quando não tem nada embaixo, eu posso colocar 1, certo? Todo número é dividido por 1. E agora eu posso cortar os zeros, não posso? Só tenho multiplicação e divisão aqui. Esse zero com esse zero com esse. Sobrou 2 vezes 14. 2 vezes 14 são quanto, pessoal? O dobro de 14 são 28. Então, qual foi o valor do desconto que o Antônio ganhou? O Antônio ganhou R$ 28 de desconto. Perfeito, né? Agora, a segunda pergunta. Quanto ele pagou pela calça? Ah, então se a calça custava R$ 140 e ele teve R$ 28 de desconto, eu vou então efetuar a minha subtração para descobrir, certo? Não tem como eu tirar 8 unidades de zero, então eu vou desagrupar o 4, vão ficar 3, e aqui vão ficar 10. 10 menos 8, 2. 3 menos 2, 1. E desce o 1. Então, quanto que ele pagou pela calça? Ele pagou pela calça R$ 112. Dúvidas? Vamos então para a questão número 5. Ana ganhava R$ 50 de mesada por semana. Ela ganhava R$ 50 de mesada por semana e passou a ganhar R$ 65. Opa, ela passou a ganhar R$ 65. Então a gente sabe, ó, sem ler,
O que a questão está querendo? Que ela ganhou um aumento de R$ 15 na mesada, certo? Até aqui tudo bem. Agora vamos ver o que a pergunta está me falando. Qual foi o aumento percentual da mesada de Ana? Qual foi o aumento percentual? Ótimo, então ela teve um aumento em cima lá dos 50 para chegar nos 65, não foi? Então, eu não sei quanto que é o porcento, então vou colocar aqui uma nuvenzinha. Essa nuvenzinha por cento foi em cima de quanto? De R$ 50, que deu quanto? Que deu 65, não foi? Agora, pensa comigo, ó. Essa nuvenzinha por cento significa que é uma divisão por 100, não é? Vezes 50, que deu 65. Ok, até aqui, tudo bem? A nuvenzinha é porque eu não sei o valor da porcentagem, então eu chamei de nuvenzinha. Tá ali, nuvenzinha por cento. E qual que era o valor da mesada dela? O valor da mesada dela era de R$ 50. E foi para quanto? Foi para 65. E agora, professor, o que que eu faço? Bom, aqui a gente tem uma multiplicação, não tem? Então a gente pode multiplicar aqui, ó. A nuvenzinha por cento, que é no caso aqui eu posso até tirar o porcento, que já coloquei o porcento aqui. Uma nuvem vezes 50 é 50 vezes a nuvem, não é? Tudo isso dividido por 100 é igual a 65. Observe que eu não fiz nada a mais, ó, só juntei a nuvem com 50. Nuvem vezes 50, 50 vezes nuvem. Mesma coisa. Dividido por 100 igual a 65. Tá aqui tudo bem? Agora o que é que eu vou fazer? Olha, esse 100 aqui, ele está dividindo. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho do que é a operação inversa, né? A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, esse 100 que está dividindo, ele vai para lá o quê? Multiplicando. Vai ficar 50 e a nuvem igual a 65 vezes 100. Olha que bacana. Então, aqui nós vamos ter o quê? 50 vezes a nuvem, 65 vezes 100. Quando eu pego um número e multiplico por 100, na verdade eu só acrescento 2 zeros nele. Qualquer número vezes 100 só vai acrescentar 2 zeros. Então vai ser o próprio número, que é o 65, mais 2 zeros. Então 50 vezes um número vai dar 6.500. Agora pensa comigo, ó. 50 vezes um número vai dar 6.500. Como que eu faço para saber? Ah, basta pegar os 6.500 e dividir por 50 para descobrir, não é? Que número que eu vou multiplicar pelo 50 para voltar de novo no 6.500. É como se fosse aqui, ó. Que número que eu multiplico por 2 que vai dar 6? Basta eu dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2 não é 3? Ó, 3 vezes 2 é 6. Aqui eu estou fazendo a mesma pergunta. Ó. Que número que eu multiplico por 50 que vai dar 6.500? Basta eu pegar 6.500 e dividir por 50. Então, vamos armar aqui a nossa divisão por 50. Observa, sempre na divisão que eu tenho zero de um lado e zero de um outro, eu posso cortar. Então, ficou 650 dividido por 5. Vamos pegar o 6? Que número que eu multiplico por 5 que vai chegar mais próximo de 6? 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Desço o 5. Que número que eu multiplico por 5 que vai dar 15? 3. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Desce o 0. Se eu desço um 0, eu subo um 0. Agora, prestem atenção. Deu 130, ou seja, vai ser 130 vezes 50, que vai dar 6.500. Ou seja, 130 vai representar para mim o 130%. Ou seja,
Se a Ana ganhava R$ 50 de mesada e passou a ganhar 65, ela teve um aumento de 130%, certo? Ela teve um aumento de 130%. Mas você concorda que 100% do que ela ganhava não era 50? Se aqui, ó, é 100%, opa. Se aqui, ó, é 100%, cadê o programa? 100%, 65 vai ser 130%. Ele está querendo saber qual foi o aumento. Se aqui era 100% e aqui é 130, de 100 para 130 aumentou quanto? Como que eu faço para saber? Basta eu pegar 130 menos 100. E eu vou saber então que ela teve um aumento de quanto por cento na mesada? De 30%. Agora, uma coisa para ficar mais fácil. Professor, não entendi dessa forma, não consegui. Vamos lá. Pensa comigo, quanto que é 10% de 50? Todo mundo sabe quando a gente tem, por exemplo, 10% de desconto. Porque olha aqui, quando eu calculo 10%, olha tanto que as contas ficam mais fáceis. Ó. 10% é 10 sobre 100. Vezes 50. Opa. É só uma dica, se caso vocês acharem melhor. Ó. 10% de 50, eu corto esse zero com esse zero com esse, sobrou quanto? 5. Então, 10% de 50 é 5. 10% de 60 é 6. 10% de 80 é 8. Entendeu? Então, aqui, ó. Sabendo que 10% de 50 é 5 e a mesada foi para 65, que foi um aumento de R$ 15, então subiu quantas vezes R$ 5? Ó, subiu 3 vezes, não foi? 5, 10, 15. Então, 5% mais 5%, 10%. Mais 5%, 15%, certo? Ou seja, perdão, 10% mais 10%, 20%. 20% mais 10%, 30%. Ou seja, tem como eu fazer também pela lógica. Você vai escolher o que você achou mais fácil. Repetindo, 10% de 50 é 5. E eu sei que aumentou 3 vezes. Não foi? 3 vezes 5, que é 15, integralmente R$ 15. Então, se cada 5 é 10%, então teve 10, 20, 30% de aumento. Alguma dúvida? Então, essa foi a correção da atividade da semana passada, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.